Dentre as várias opções novas de VR que a Adobe adquiriu da Metal, a gente encontra também um painel novo. Você vai acessar esse painel vindo aqui em Window e no final do painel, procurando aqui por VR Comp Editor. Ele vai abrir essa janelinha, que a princípio parece minúscula, mas ela vai expandir bastante as opções. Então coloque num espaço onde você tenha bastante área para poder ver todas as opções. Então vou deixar aqui do ladinho e vou aumentar bastante para eu conseguir ver todas as opções do painel. Qualquer coisa, você pode fechar outros painéis clicando no menu, clicando em fechar. Assim você ganha ainda mais espaço. Dentro desse painel, você tem dois botões. Um botão para adicionar uma edição bidimensional e um botão para adicionar uma edição tridimensional. Basicamente, se você quiser fazer uma edição sobre uma superfície plana, use 2D. Se a sua edição vai envolver plugins, efeitos e posicionamento 3D, você vai utilizar esse botão. Você pode utilizar eles dois misturados no mesmo vídeo quantas vezes você quiser. No caso, eu quero uma edição bidimensional primeiro, para a gente remover esse tripé que aparece aqui super distorcido. Então, vou clicar aqui no botão de adicionar uma edição 2D. Você clica aqui e ele vai perguntar qual que é a sua comp base, na sequência, qual que é a largura desejada para esse retoque e o aspecto. Você pode também determinar se você quer utilizar uma câmera de 2 nós, você quer ter um null para ajudar a centralizar melhor a câmera, e você quer fechar a câmera no meio da composição, quer dizer que a profundidade é a posição 0. E daí você pede aqui se quer adicionar uma edição 2D. Pronto. O que ele fez? Ele vai criar um conjunto de composições, que está aparecendo aqui do lado, e você tem uma subcomp, que é a edição, e uma outra comp, que é o output. Em output, vai ser sua saída final. Em edição, é onde é para você editar. E daí ele faz umas comps adicionais para conseguir mapear corretamente. Você não precisa navegar entre essas composições. Utilize sempre esse painel para facilitar. Você quer mudar a edição que você acabou de criar? Clique em Edit. E ele vai abrir a composição com o nome de edição. Você quer agora ver a saída final? Clica em Abrir Output e ele vai abrir a saída final. Muito simples, né? Então, eu vou clicar aqui que eu quero vir nessa edição. Vou vir em Properties. E em Propriedades, eu vou dar um novo nome. Vou chamar aqui de Retoque Tripé. Dou um OK. E agora ele vai chamar ali de Retoque Tripé. E eu sei para que serve essa edição. Bom, como é que eu posso retocar o tripé? Primeira coisa, eu tenho que selecionar a ferramenta de órbita de câmera. Agora eu navego até onde eu quero retocar. Na sequência, seguro a tecla Alt e dou um duplo clique na camada, para ela abrir no painel de Layer, onde eu posso pegar a ferramenta de carimbo, segurar na tela, Ctrl clique e arrasta para redimensionar o tamanho, ou utilize o painel Brushes. Na sequência, você segura a tecla Alt para copiar uma área e você pinta sobre outra região, igualzinho no Photoshop. Inclusive tomando os mesmos cuidados para não ter repetição, para que fique uma textura coerente e assim por diante. Aqui eu vou fazer rapidamente para ilustrar, mas sempre tome bastante cuidado, mas faça com bastante cautela, para que não fique repetitivo e não tenha nenhum tipo de área que seja perceptível que tenha um retoque. Terminou de fazer o retoque, você clica aqui em Open Output Render. E pronto, já foi feito o retoque. Se você quiser testar dentro do ambiente 360, aconselho pegar essa camada, que é o Output, colocar numa nova composição, Ctrl K para abrir as propriedades, e vou renomear ela para Preview. Agora eu vou colocar o efeito, Sphere to Plane, e vou criar uma nova câmera para a gente poder navegar, vindo em camada, novo, câmera, 15mm, dou um OK. E a gente pode usar aqui a navegação para navegar pelo cenário, e a gente consegue ver aqui no chão como o tripé não existe mais. Você vai usar essa câmera aqui na hora de renderizar se você realmente quiser planificar. Se você quiser utilizar a versão X retangular, que é o que você vai postar no YouTube, sempre utilize essa janela aqui para o render final. Daí você posta corretamente no YouTube, no Facebook, onde você achar interessante. Bom, deixa eu explicar aqui o que está acontecendo. Dentro dessa composição, você vai ter aqui uma subcomp, que é a base, e a sua edição. Se você clicar aqui no botão de solo, você consegue ver que aquela camada fica projetada nesse ambiente. Então, ele está, na verdade, colocando a camada original e em cima um remendo. Então, para cada edição que você fizer, ele gera um novo remendo e sobrepõe um remendo sobre o outro. Então, se você quiser fazer outras alterações, eu aconselho fazer outras alterações que não encaixem sobre essa mesma posição do remendo, porque ele vai empilhar um remendo sobre o outro. Vamos fazer um teste sobre isso. E voltar aqui para o Output Render. A gente está aqui na versão final e a gente quer, por exemplo, fazer um retoque numa dessas sujeirinhas no chão. Por exemplo, esse quadrado. Eu quero tirar esse quadrado ou essa árvore. Então, eu vou vir aqui em adicionar uma nova edição 2D.
Vou selecionar aqui a camada corretamente. Cuidado para não pegar o preview que a gente acabou de gerar. A gente quer a edição no mesmo lugar de antes. Largura, altura, as outras configurações igual. Clique em adicionar 2D Edit. Ok, ele abriu aqui. Aparece aqui a outra opção. Eu vou chamar aqui de remover toco. E clico em salvar. Se quiser deletar também uma edição, você vem em Properties e clica aqui em deletar. Bom, a gente criou as duas. Agora eu vou posicionar a câmera aqui onde eu consigo ver essa pedra e esse toco, sem pegar o tripé. Tá vendo que o tripé aparece aqui? Porque ele sempre puxa da imagem original. E ele vai empilhar esse retoque sobre o outro. Então, se eu tiver aqui aparecendo o tripé, ele vai acabar trazendo o tripé de volta. Então, eu vou mover mais para cá. E eu quero pegar essa área. Vou segurar o Alt, dar um duplo clique, pegar o carimbo e fazer o retoque que for necessário. Então, por exemplo, seguro o Alt, copio aqui e colo ali. E agora eu vou segurar o Alt, copiar aqui e colar aqui assim e remover ali o toco. Perfeito. Agora eu clico em Open Output Render. A gente já consegue ver aqui do lado como ele sumiu o toco. Se eu pegar a minha composição de preview que eu criei e eu navegar para lá, não tem mais aquele toco da árvore, nem a pedra no chão. Vamos ver como é que isso ficou na composição do remendo. A gente tem aqui a base, a edição 1 e a edição 2. Se eu clicar aqui em solo, a gente consegue ver que desses lados apareceu a segunda composição. Aqui a primeira composição, uma pequena intersecção, e aí o fundo. Ok, imagine que agora você quer adicionar um objeto tridimensional na cena. Você quer aplicar, por exemplo, um efeito. Então, você vai clicar aqui em Adicionar 3D Edit. Ele vai perguntar o que você quer adicionar. Então, eu vou colocar que eu quero um null, centralizar a câmera, usar um plugin 3D, que eu posso definir tamanho, e acho que é basicamente isso. Clico aqui em Adicionar um 3D Edit. E agora adicionou mais uma opção. Então, eu vou renomear aqui para texto 3D. A gente pode aplicar um texto no cenário. Na sequência, eu vou utilizar plugins em 3D. Se eu quero importar uma composição 3D aqui para dentro, caso eu já tivesse feito uma composição separada, que tem os elementos 3D que eu quero incorporar. Se eu quero fazer um traqueamento de câmera, vai ser o Track 3D padrão do After Effects. E daí, se você fizer esse traqueamento 3D, você pode também fazer um traqueamento, obviamente, ou estabilizar a cena. E daí ele puxa essa mesma câmera do Track 3D, só que inverte o seu movimento para estabilizar a cena. Se você quiser deletar, também tem um botão de deletar. Clicar aqui em salvar, e ele criou, a gente consegue ver aqui do lado, texto 3D, 3D, já com as suas propriedades configuradas. Vamos clicar ali para a gente poder editar ele. E agora que a gente está dentro dele, a gente pode inserir os objetos aqui dentro. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de texto, e eu vou clicar aqui na tela, e vamos dar aqui o nome de Tailândia, que é o lugar onde ele está. Clico aqui no cubo, e ele já está em 3D. Ele ficou posicionado provavelmente em cima da câmera, então eu vou apertar a tecla P e mover o seu position e jogar ele aqui para trás. Pego aqui as flechinhas e vou ajustar ele, por exemplo, aqui junto com o cenário. Vou fazer algo simples só para demonstrar, tá? E a gente vai duplicar, Ctrl D, movimentar aqui para o outro lado e vamos chamar aqui de Mai Tai. Se a gente quiser colocar alguma coisa no outro lado do cenário, a gente pode fazer isso também. Eu vou girar a câmera, tá vendo que ele já vem com uma câmera. Daí eu vou girar aqui a câmera para o outro lado. Imagine que eu queira colocar alguma coisa desse lado, tipo uma marca d'água. Então eu vou vir na livraria e vou pegar aqui uma logo. Imagine que você queira pôr um logo como marca d'água. Selecionar o logo, jogar ele aqui, colocar ele em 3D, aplicar um efeito para que ele fique inteiro branco. Vou aplicar aqui um fio e pintar de branco. E ele não está aparecendo no cenário, porque ele está provavelmente no mesmo lugar que a câmera. Deixa eu movimentar ele para trás. Ele está ao contrário, então eu vou clicar na rotação e girar ele aqui 180 graus e posicionar ele em algum lugar. Como a gente está utilizando aqui a opção de 3D, a gente pode girar ele, por exemplo, girar aqui 90 graus para ficar no plano do chão. Imagina que a gente queira que está aparecendo, fazer como se estivesse aparecendo no chão, tipo uma marca d'água. Vou dar aqui um Ctrl D e puxar para esse outro lado aqui também. Beleza, então posicionei lá todos os objetos. Se eu voltar agora, Output Render, ele vai reler tudo e a gente consegue ver aqui o texto de um lado, do outro lado outro texto, aqui no fundo os outros dois textos. Vou apertar Tab para navegar para o meu preview principal. E aqui no preview principal, se a gente navegar, tá ali os textos, todos posicionados certinhos no cenário. E a nossa composição já está feita. Uma coisa diferente que tem aqui entre eles, dentro do 3D,
você pode girar aqui a câmera, você pode fazer o que quiser que não tem nenhum problema. Porque na composição para onde ele vai, deixa eu até voltar aqui para o Output Render e dar um duplo clique. O 3D, se eu clicar em solo, ele fica em alfa. Tá vendo que ele está em alfa? Então, se eu girar a câmera, adicionar elementos, eu posso brincar aqui o que eu quiser, que não vai estragar. É diferente do 2D, que ele tem imagem realmente. Se naqueles de edição 2D eu virasse a câmera, deixa eu desligar o solo e vir num desses de edição 2D, por exemplo, do retoque do tripé, se eu venho aqui e eu giro a câmera, ele estraga tudo, e daí a composição final vai ficar estragada. Então, esses que são bidimensionais, cada alteração bidimensional você tem que adicionar mais um. Para o que é tridimensional, que é para inserir elementos, você pode inserir quantos elementos você quiser, você pode girar a câmera se você quiser, que não estraga a saída final. E aqui é a nossa saída final, pronta para renderizar.